A Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Oh, aleluia! Bem-vindo! Devocional Vida Plena, livro do profeta Abacuque. Vamos estudar, vamos aprender, vamos se aprofundar com esse livro. Está sendo maravilhoso nós estudarmos os profetas da Bíblia. Estamos aprendendo o coração de Deus, como que Deus, né, agia naquelas situações. E não muda nada no dia de hoje. É o mesmo Deus. E isso traz pra gente confiança, traz pra gente esperança. Amém? Que comigo está e nunca me abandonará, toda honra. Aleluia, a Ele seja dada a honra e louvor. Seja bem-vinda, minhas irmãs. Deus é muito bom, né? Estamos aprendendo essa palavra. É tão bom quando a gente se aplica a ouvir as escrituras sagradas, porque ela traz muito ensino. Ela é atual, gente. Eu estou estudando a Bíblia com vocês, né, nos devocionais, e eu estou assim impactada como que a Bíblia é atual. Já acontecimentos que aconteceu aqui em Abacuque, Amós, todos esses livros dos profetas que a gente vem estudando, né? Joel, todos eles, Oséias. Gente, como que pode ser tão atual assim? Porque o povo é o mesmo, a essência, né? E o nosso Deus não mudou. Isso traz esperança pra gente, saber que o nosso Deus está agindo no seu tempo. Amém? Bem-vindo, bem-vindo. Deixa eu ver quem já está aqui. Aleluia. Já não sou mais o mesmo. Novo canto. Deus é muito bom. Simone, seja bem-vinda. Rose, Fátima, Roseni, Deus abençoe a vida de vocês que chegaram aqui. Gente, como é bom, né? Estar na presença do Senhor. E agora, Abacuque capítulo 3. Nos capítulos anteriores, vimos um profeta, Abacuque, passando por um processo muito humano, tá? Quem não viu o capítulo 1, capítulo 2, está lá no YouTube. Ele começa questionando, confuso, com a injustiça ao seu redor, né? Ele está vendo muita injustiça, ele está confuso. E ele pergunta, Senhor, até quando? Até quando a gente vai ver esse negócio acontecendo e a gente não está vendo, né? Existe aqueles até quando na nossa vida. Meu Deus, que situação, até quando? Exatamente como Abacuque estava no capítulo 1. Já no capítulo 2, ele sobe a torre de vigia para esperar a resposta de Deus. E a gente aprendeu muita coisa aqui com a torre de vigia, tá? E a gente precisa aprender a ir para esse lugar, para aguardar a resposta de Deus. E Deus respondeu, mostrando que há um tempo determinado, que o justo viverá pela fé, e que o orgulho e a injustiça não permanecerão para sempre. Agora no capítulo 3, algo muito profundamente acontece aqui. Agora muda o cenário. Abacuque já não está mais questionando da mesma forma. Agora, né? Ele ora. Ele faz uma oração. Esse capítulo é uma oração, capítulo 3 de Abacuque, né? Muito conhecido, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Tem até louvor, né? Sobre isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Pois bem, a gente vai estudar esse capítulo aqui 3. Abacuque já não está mais questionando, agora ele está orando. Então esse capítulo é uma oração em forma de cântico, mostrando que o profeta passou por uma transformação interior. Então vai chegar o teu dia de cantar. Mas existe um processo aí, ó. Precisa você ouvir o capítulo 2, que nós estudamos ontem, caso você ainda não viu. Ele começou com dúvida, né? Passou pela espera e agora chega a confiança. Esse capítulo nos ensina algo muito profundo. A fé madura
não nasce da ausência de crise, mas da experiência com Deus dentro da crise. Então, a fé madura não nasce da ausência de crise, mas da experiência com Deus dentro da crise, que nasce a fé madura. Amém? Abacuque ainda sabe que tempos difíceis virão, ou seja, ele recebeu uma revelação de Deus. Mas agora ele decidiu o quê? Confiar em Deus. Acima da circunstância. Fala, vou descansar no Senhor. E agora a gente entra aqui e vamos desenvolver esse capítulo. Sejam bem-vindas, todas que estão chegando, para a glória de Deus, Cristina. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor já está nos dando. Uma manhã poderosa de ensino, Senhor, de palavra. Deus, fala nos nossos corações. Que esse devocional, Senhor, seja um alimento, Senhor, profundo para a nossa alma. Oh, Deus, visita, Senhor, os lares com essa palavra. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Nos guarda, nos protege de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. E agora o clamor por avivamento. No Abacuque capítulo 3, nós começamos dizendo que é uma oração. É uma oração. Ele questionou no primeiro, no segundo ele subiu para a torre de vigia para esperar, para entender Deus, e agora ele ora. Ele ora. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama. Aleluia. E me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem, aí ele vai falando aqui, Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã, e ele vem orando aqui, descrevendo o Deus, né? E mais para frente, o versículo mais conhecido de todos nós, né? Ele fala assim, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos. E os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Aqui ele está falando, uma espera paciente, né? Ele já sabia o que ia acontecer. Ainda que a figueira não floresça, ele fala aqui, no versículo 17. Nem haja fruto na vide. Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. E mesmo assim eu me alegro no Senhor. Mesmo assim eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e faz andar nas minhas alturas. Senhor, tenho ouvido a tua fama, ele fala, e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faze-a conhecida a tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, ele começa sua oração dizendo, eu ouvi falar do que o Senhor já fez. Ele lembra das obras de Deus no passado, dos livramentos, dos milagres, das intervenções divinas. E isso desperta nele um clamor. Senhor, faz de novo. Aviva a tua obra. Abacuque entende, gente, que o povo precisava voltar à experiência, à manifestação de Deus. Mas ele também reconhece algo muito importante aqui. Deus estava disciplinando o povo. Ele sabia que Deus ia disciplinar, porque Deus já tinha falado. Mas ele já estava orando pelo avivamento que viria depois dessa disciplina. Todo juízo que acontece vem seguido de um avivamento. O povo volta para Deus. O povo se arrepende. Lembre-se que avivamento não é você estar na igreja se alegrando, gritando, não. Poder descer um avivamento. Não é isso. Avivamento é arrependimento. É mudança interior. É tratamento. É uma vida
de posicionamento. E muita gente, você lembra a nossa última aí, crise sanitária que teve? O povo voltou. Muita gente voltou, se arrependeu. Quem estava fora se consertou. Isso é avivamento. Então ele já estava orando pelo avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas ele também reconhece algo importante. Deus estava disciplinando o povo. Por isso ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque ele conhecia Deus. Ou seja, Senhor, mesmo quando estiver corrigindo, não deixe de manifestar a tua graça. E estava pedindo isso a Deus. Então, muitas vezes, gente, também olhamos ao redor e sentimos que precisamos de um avivamento espiritual. Não é? Às vezes vivemos frieza espiritual, vemos injustiça acontecendo, vemos pessoas se afastando de Deus, vemos valores sendo distorcidos. E a gente está, Senhor, tem misericórdia, Senhor, aviva a tua obra. Deus, traz um avivamento para a tua igreja, traz um avivamento para esse mundo, para esse Brasil. É assim, porque a gente está vendo essa injustiça acontecendo. E a oração que nasce no coração é a mesma de Abacuque. Entenda aqui o coração do profeta. Senhor, aviva a tua obra, porque o mundo estava perdido. Aí eu quero deixar algumas perguntas aqui para a gente pensar. Temos lembrado das obras de Deus ou apenas das crises? Precisamos lembrar do que Deus já fez, né? Temos clamado por avivamento ou apenas reclamando do cenário? Gente, o que eu vejo de gente reclamando do cenário que a gente está vivendo, a gente pode sim falar. Mas a gente está clamando, Senhor, aviva, Senhor. Traz um avivamento, restaura esse povo. É sobre isso, né? Que possamos orar como Abacuque, vendo o que está acontecendo, sabendo que vai ter um juízo, mas já pedindo ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia no meio dessa crise dos remanescentes, tenha misericórdia, Pai, aviva, Senhor. É isso. Tá? O avivamento tem a ver com arrependimento, com confissão, com mudança de comportamento. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está comigo aí? Paz, Cris, a paz. Rosane, seja bem-vinda. Todas vocês. Cris, Cristina Brito. Então, vocês estão entendendo como é que é importante a gente pensar e estudar a palavra de Deus? Porque nós estamos vivendo um cenário de crise, gente, mundial. E a proporção dessa crise que está no Oriente Médio se escalar é grande. Mas a gente já está vendo como Abacuque, Deus já está mostrando porque vai se cumprir a profecia. E a gente precisa falar assim, Deus, tem misericórdia de nós, dos remanescentes, das pessoas que estão buscando a tua face. Senhor, faz com que esse povo se arrependa, que haja um avivamento da igreja, Senhor, nesse tempo, porque vai acontecer isso. A igreja vai se unir, vai se avivar, porque a crise traz esse avivamento. Percebeu? Já agora no capítulo, ainda no capítulo 3, né, e do versículo 3 ao 7, aqui o profeta ele começa a descrever a manifestação poderosa de Deus na história. Ele lembra de quando Deus se levantou para libertar o seu povo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz. Então Abacuque está fazendo algo muito importante espiritualmente aqui. Ele está alimentando a sua fé com a memória das obras de Deus. Gente, quando nós estivermos em situação assim, lembra, traz à memória aquilo que traz esperança. Lembra do que Deus já fez na sua casa, lembra o que Deus já fez na sua história, na sua vida, na sua igreja. Fala, Senhor, foi o que Abacuque fez aqui. Ele está alimentando a sua fé com a memória das obras de Deus. Ele lembra, Deus já interveio, Deus já salvou, Deus já julgou nações, Deus já libertou o seu povo. Ou seja, se Deus fez antes, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, quando estamos passando por momentos difíceis,
É muito fácil esquecer o que Deus já fez. Gente, a nossa mente, ela vagueia no momento da crise. Mas busca na oração, na memória e traz a memória, Senhor. O Senhor já me deu um livramento lá atrás, assim. Traz na sua memória que isso é importantíssimo. Mas a Bíblia constantemente nos chama a lembrar das obras do Senhor. Porque a memória espiritual fortalece a sua fé. Ela vai fortalecer a sua fé. E aí eu quero deixar algumas perguntas para a gente poder refletir. Você se lembra das vezes em que Deus já te sustentou? Para pensar aí, alguns minutinhos. Você lembra das vezes que Deus já te sustentou? Gente, é muita coisa. Eu parando aqui para pensar, eu lembro de tanta coisa. Como Deus foi fiel. E eu tô aqui e você tá aí até o dia de hoje porque fomos sustentados por Ele. Você se lembra das vezes em que Deus já te sustentou? Ou a crise atual apagou a sua memória espiritual? A crise atual apagou a sua memória espiritual? Então traz à memória aquilo que Deus já fez. Anota. Não esquece, porque geralmente quando a gente entra em crise a gente esquece. E quando a gente lembra as obras que Deus já fez, aumenta a sua fé. Você dá um gás para a sua fé. Amém? Bem-vindas, irmãs que estão entrando. Aleluia. Nós estamos estudando o capítulo 3 de Abacuque. Abacuque, ele é um profeta que nos ensina muito diante de uma crise, quando ela aparece, né? Abacuque já estava esperando na torre de vigia, quando Deus mostra para ele o que vai acontecer. E aí nós estamos falando que você lembra das vezes em que Deus já te sustentou? Ou a crise atual apagou a sua memória espiritual? Precisa a gente lembrar. Ele está fazendo uma oração no capítulo 3, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que traga o avivamento. O avivamento, ele vem geralmente com a crise. E o avivamento, eu expliquei aqui, não é a gente estar na igreja num tempo de culto, num tempo de uma festividade, foi um avivamento. Não é isso, é mudança. É mudança. É mudança de comportamento. É transformação. Isso que é avivamento. Estou avivada no Senhor. Estou firme, estou alegre, É isso. Aqui no versículo 16, ele diz assim: ouve isso, e o meu íntimo se comoveu. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Deus já tinha mostrado que o povo estava vindo, né, o inimigo estava vindo atacar o povo de Judá. E ele estava esperando. Então, aqui Abacuque descreve o impacto da relação de Deus sobre ele. A presença de Deus não foi algo superficial. Ele estava sentindo o impacto da presença. Ele falou assim: quando a tua voz fala, meus lábios tremem, os meus ossos se balançam. Ele está descrevendo a presença de Deus naquele momento que está orando. Ela abalou profundamente. Ele sente tremor, está aqui, no versículo 16 de Abacuque 3. Ele descreve, ele sentiu tremor, ele sentiu fraqueza, ele sentiu reverência. Porque quando o ser humano percebe a grandeza de Deus, ele entende o quão pequeno ele é. Mas mesmo assim Abacuque declara algo muito importante. Todavia, esperarei tranquilamente o dia da angústia. Ele entende que tempos difíceis virão. Não tem o que fazer. Vai vir.
mas decidiu esperar em Deus. Às vezes, gente, queremos resposta rápida. Rápidas. Às vezes queremos soluções imediatas. Meu Deus, até quando, Senhor? Né? Como ele estava lá no capítulo 1, até quando? Às vezes a gente quer essas coisas já, mas Deus nos ensina algo diferente aqui. Existe um tempo de espera espiritual. Aprenda isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não vai ser nem antes nem depois, vai ser no momento que tem que acontecer. Existe um tempo de espera. E nesse tempo Deus trabalha em nós. Enquanto você está esperando, você está sendo trabalhada. Eu estou sendo trabalhada, gente. Quanta coisa Deus já trabalhou em mim. Quanta coisa eu já rompi na minha espera. E tem mais coisa para fazer. Amém? Deus está trabalhando em você aí, no seu íntimo, no seu caráter, na sua ansiedade. Deus está preparando o terreno. Porque eu penso assim, Deus não pode te dar uma coisa que Ele sabe que você não vai ter estrutura para suportar. Eu sempre falo isso aqui. Hoje eu olho para trás e falo assim, eu tentei várias vezes, lá no início, no passado, fazer determinadas coisas. E as coisas frustravam, não dava certo. Porque a minha motivação, o lugar da onde eu estava orando, eu estava querendo, era um lugar de dor. Ontem eu falei isso na sala de oração. Na sala de oração que nós estamos tendo toda quinta-feira, tá? É sala de treinamento para você que é intercessora, para você que é mulher, que está orando pela sua casa. Que quer aprender, que quer entender sobre estratégia de batalha espiritual, quer entender sobre intercessão. Vem quinta-feira a partir das 18 horas. Nós estamos abrindo a sala pelo Google Meet. Você tem que estar na nossa sala de oração para você estar participando e pegar o link, tá bom? Toda quinta-feira. É um tempo de treinamento para a gente trocar aqui a experiência e também eu ir trazer as experiências que eu tenho nessa área também. Aí, gente, é o tempo de espera. Deus está trabalhando na gente. Deus está moldando o meu caráter, moldando o seu caráter. E eu falava para Deus, eu falei, Senhor, se eu tivesse recebido esse negócio aqui lá atrás, se eu tivesse entrado numa faculdade lá atrás, talvez eu não estava aqui. Vocês entendem? Eu estaria em outra situação. Então, assim, o tempo de espera. E muitas vezes nós estamos orando de um lugar de dor. E Deus sabe. Deus vê todas as coisas. Eu estou pedindo uma coisa a Deus, mas eu estou num lugar de rejeição, eu estou num lugar de sofrimento. E Deus vai esperar esse momento passar para você amadurecer sua fé, amadurecer o seu caráter, a forma de você pedir. É por aí. Então eu quero que você reflita nessa pergunta. Você tem conseguido esperar em Deus? Ou tem lutado contra o tempo de Deus? Eu lutei várias vezes, tentando fazer da minha forma, para poder... Não prospera. Porque Deus está tratando o nosso caráter, Deus está tratando a nossa história, nossa base, nossas estruturas. Se você está na torre de vigia, vai esperar. E essa espera não é uma espera de sofrimento, porque Deus vai revelando coisa para você, Deus vai mostrando o teu caráter. Porque a torre de vigia é um lugar em que você vai jejuar, você vai orar, você vai vir para um seminário, você vai vir para um devocional e Deus vai falar com você. Você vai estar em busca, entende? Sempre Deus vai te levar a lugares quando você estiver no tempo da sua crise. Se você estiver aberta para aprender, Deus vai te levar. E lá Ele vai falar com você. Falando nisso, você pode estar conosco para aprender e ser tratada também essas crises, talvez que você não identificou. Num seminário você pode identificar. Ali a gente tem um tempo
maior para estar explicando e para estar orientando e fazendo oração. Dia 21 de março você pode já fazer sua inscrição aqui na minha bio para você estar lá com a gente. Esse pode ser lá uma resposta de Deus para você. Então, aqui no versículo 17 e 18, esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque, ele descreve, gente, uma crise aqui total. Preste atenção nesse texto. Ele descreve uma crise. Falta de alimento, ainda que a figueira não floresça. Falta de alimento. Falta de produção. Falta de recurso. Falta de sustento. Ou seja, era um colapso econômico e social. Então lembra disso aqui quando nós estivermos passando por uma crise assim. É um colapso que estava vivendo lá, econômico e social. Mesmo assim ele declara algo profundo. Eu me alegrarei no Senhor. Gente, o problema da gente é não se alegrar porque a gente entra em desespero. O desespero mostra imaturidade. Isso é fé madura. Quando ele fala assim, eu me alegrarei no Senhor, apesar de tudo isso que eu estou vendo, eu me alegrarei no Senhor. Você pode dizer isso? É fé madura. Não é alegria baseada nas circunstâncias. É alegria baseada em quem Deus é. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se vocês estão. Pode participar, pode falar. Amém. Quero trazer a memória. Isso aí. Glória a Deus, aleluia. Fale, declare que Deus está falando com você aí. Há muitas pessoas condicionando a sua fé aos resultados. Se der certo, ok. Se não der certo, essa pessoa desanima. Há muitas pessoas condicionando a sua fé aos resultados. Não deu certo. Aí ela desanima a falar. É uma fé imatura. Porque, gente, dentro do processo tem resistência, vai ter crise, vai ter falta. Olha o que ele falou aqui. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ou falta de alimento, falta de produção, falta de recurso, falta de sustento. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu preciso crer e falar, Deus, o Senhor vai mandar um recurso, o Senhor vai prover. Então a gente muitas vezes condiciona a nossa fé no resultado. Mas Abacuque ensina algo poderoso. A fé verdadeira permanece mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Eu tenho essa fé. Que Deus, ele vai movendo, crescendo no tempo dele. Eu só preciso crer, eu preciso estar na torre de vigia, eu preciso fazer a minha parte. Mas ele está trabalhando na minha estrutura, ele está trabalhando na sua estrutura, na sua capacidade de suportar aquela construção. Porque às vezes a gente pede algo muito pesado. E Deus olha assim e fala, não vai conseguir sustentar isso. A mesma coisa acontece, eu veio agora aqui para falar, não estava no meu projeto, mas Deus está tocando para falar, eu vou falar. A mesma coisa acontece com a nossa questão financeira. Se você não tem estrutura para suportar a semente que Deus dá para você plantar, porque o dinheiro é uma semente. Se a gente não tem estrutura econômica, se a gente não tem capacidade espiritual, se a gente não tem capacidade emocional para poder gerar e fazer com que aquilo ali germine
e seja bem aplicado e bem usado, Deus não vai dar mais. Não vai permitir chegar mais. Eu aprendi isso. Porque Deus falou, o recurso está na sua casa. Você só precisa aprender a fazer a gestão. E dentro do meu curso, dentro da mentoria, quem faz mentoria comigo tem acesso aos cursos que eu fiz, que é o curso de restauração financeira. Tem vários cursos lá, de batalha espiritual, de intercessão, de libertação, tem de restauração sexual. Tem vários cursos lá. E eu falei sobre isso na gestão financeira. Eu só fui começando. Deus permitir quando a gente tem gestão. Não tem para onde. Pode orar. Você pode trabalhar horrores. Se você não souber fazer a gestão, a cuidar da semente, porque o dinheiro, se a gente não souber, ele consome o nosso tempo, ele vira um Deus. Vai entrar num lado, vai sair no outro. Os ricos e os milionários, né, que foram conquistando porque usaram técnica, estratégia e souberam fazer a gestão. Entende? E às vezes as pessoas falam, desigualdade social. Tá. Mas se a gente não souber fazer gestão, pode dar o mesmo valor para uma pessoa e o mesmo valor para outra. Ela vai gastar, ela vai consumir, ela vai perder aquele dinheiro e não vai saber fazer. Então, busca conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nossa alegria depende das circunstâncias ou de Deus? Continuamos confiando mesmo quando o cenário não muda? Então, abri esse parênteses aqui para falar sobre isso, não sei porquê, mas estou fechando o parênteses, porque Deus sabe de todas as coisas. E aí, aqui na declaração final de confiança, ele fala aqui no versículo 19, o Senhor Deus é a minha força, faz os meus pés como os da corça e me faz andar nas minhas alturas. Gente, Abacuque termina com uma declaração de confiança total. Ele reconhece que a sua força não vem das circunstâncias, vem de Deus. Vem de Deus. A imagem da corça é muito significativa aqui. A corça, gente, é um animal que ele consegue caminhar em terrenos altos e difíceis, mas com segurança. Ou seja, Deus capacita seus filhos a caminhar mesmo em terrenos difíceis da vida. Então, se aqui está falando o Senhor me fará, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ele vai te dar capacidade na crise para você andar em lugares difíceis. Difíceis o Senhor vai te capacitar. Amém? Deus capacita, mesmo em terrenos difíceis da vida. A fé não remove todas as... Aqui ele fala, a fé, a Bíblia fala que a fé, a gente pode até, através da fé, mover montanhas. Mas vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Mas ela vai nos dar força, a fé vai te dar força para você caminhar sobre as montanhas. Tem montanha que a gente não vai conseguir remover. Mas a tua fé vai te dar pés como a da corça, para você andar nesse terreno por cima e sair vitoriosa, no nome de Jesus. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus aí? Então, a jornada espiritual de Abacuque é essa. Se olharmos a jornada do profeta, no primeiro capítulo ele questiona. No segundo, Abacuque espera. No terceiro, Abacuque adora. Esse é o caminho da fé. Pronto, te dei aí a receita. Começamos com dúvida, super normal. Nós somos seres humanos. Começamos com dúvida. Passamos pela espera. Todo mundo espera. Querendo ou não, você vai esperar. E terminamos na confiança. Abacuque aprendeu algo essencial. Deus continua sendo Deus mesmo quando não entendemos tudo. Por isso ele declara, ainda que tudo fale, eu me alegrarei no Senhor.
Isso é uma fé madura. Essa é a fé que Deus quer que forme em nós. É uma fé que não depende apenas do que vemos, mas de quem Deus é. Deus quer construir essa fé em você. Essa fé em mim. Que a gente olha o cenário. Eu tô na torre de vigia. Eu já sei, Deus já está me mostrando. Senhor, eu vou confiar. O Senhor vai me dar estratégia. O Senhor vai me dar estratégia para me fazer uma renda extra. O Senhor vai abrir as portas para que as pessoas venham e façam. O Senhor vai abrir as portas para que eu possa fazer esse curso. Para que a porta de emprego abra. Para que eu me dedique. Deus vai fazer movimentos. E você vai ter fé para poder acreditar que isso vai acontecer. Essa fé madura. Ainda que a figueira não floresça. Nossa, mas está na crise. Na crise Deus vai te abençoar. Gente, foi na crise que muita gente cresceu. Muitas empresas surgiu. Foi na crise que eu vim para cá. Que eu abri o canal. 2021. 20 para 21. Foi na crise sanitária. Que todo mundo veio por conta... Eu comecei a dar estudo para as irmãs. Porque não podíamos estar na igreja. E aqui começou o canal Vida Plena. Entende isso? Então, Deus tem caminhos na crise. Ele te faz você andar sobre essa crise. Com os pés de uma corça. Eita glória! Gente, essa palavra hoje foi poderosa. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Isso aí, ó. Amém, fé madura em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Guarda essa palavra no tábua do teu coração. Lembra-se disso. Quando estiver na crise, vai para a torre. Vai orar, vai jejuar, vai perguntar ao Senhor, vai visitar, vai fazer um seminário, vai nos encontros. Deus fala comigo o que está acontecendo. É torre de vigia. Você está na busca. Amém? Gente, guarda aí também. No dia 30 de maio, vai ser o nosso 4º encontro de mulheres intercessoras. Nós fazemos o nosso trabalho online durante vários meses e marcamos encontros durante o ano. 2 encontros. Então a gente vai ter agora o primeiro e mais no outro semestre vamos ter o segundo. E no dia 30 de maio eu quero te fazer esse convite para você estar comigo e com as mulheres intercessoras. Você pode levar uma amiga. E nós vamos ter uma palavra de uma pastora esse ano também, que ela é do campo de Campo Grande, de Santa Cruz. Ela é do campo de Santa Cruz, aqui do Rio de Janeiro. E ela vai estar conosco, trazendo uma palavra para a sua vida. Uma mulher de fé, de oração, de intercessão também. Tem uma chamada também nessa área. Então, se prepare para o dia 30 de maio, você está comigo no nosso encontro, tá? É vagas limitadas. Quem já foi, sabe aonde fica, né? Naquele salão. E nesse ano, nós vamos estar fazendo a partir das 9 horas da manhã. Vai ser na parte da manhã, de 9 até 1 hora da tarde. Aí tem aquele café abençoado que vocês sabem que tem. E tem aquele momento de comunhão gostoso pra gente estar junto, tá bom? Então Deus vai liberar uma palavra para você também nesse dia. Já salva aí na tua agenda, dia 30 de maio, 9 horas da manhã. Quero você lá comigo, tá bem? Gente, vamos embora. Agradecer a Deus por esse dia, por essa semana que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Voltamos terça-feira. Nossos devocionais são terça, quinta e sexta. Vamos entrar no livro de Sofonias. Eita! Estamos estudando profetas, estamos estudando os livros menores. Sofonias, vamos entender quem foi, como que é essa história de Sofonias, qual é a mensagem que ele tem pra gente, né? A mensagem central. São 3 capítulos também, poderoso, e vai ser maravilhoso. Estudar Sofonias, que ainda não estudei, eu vou estudar pra gente poder aprender juntos, amém? Gente, todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até aqui, estão no canal do YouTube. Nós já viemos estudando esses livros desde 2024. A gente começa na nossa campanha dos 40 dias, né? E vamos embora durante o ano. E a gente vai terminar toda a Bíblia esse ano em nome de Jesus, tá bom? Depois a gente vai entrar no Novo Testamento e a gente vai estudando capítulo por capítulo. Senão a gente vai embora para 2027, mas a gente vai ter toda a Bíblia estudada lá, a glória de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse período que passamos aqui. Deus, como é bom compartilhar, como é bom aprender com o Espírito Santo.
Como é bom viver essa experiência aqui. Porque é uma experiência, Senhor, que vai guardar no nosso espírito. Nós vamos guardar lá e nunca mais ele vai sair. Deus, fica conosco, com cada pessoa que está aqui. Fica com esse ministério, Senhor. Que nós possamos crescer cada vez mais. Traz mais pessoas para ouvir, Senhor, a palavra. E aprender através desse ensino. Em nome de Jesus, amém e amém. Compartilha quando estiver lá no YouTube, comenta, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Faz comentários lá, para a gente poder fazer o engajamento dessa palavra. Você vai contribuir dessa forma com o ministério, tá bom? Compartilhando, escrevendo lá uma mensagem ou um aprendizado, vai ser muito bom. Obrigada, e que você esteja também na nossa sala de oração. Todos os dias nós oramos às 17h50. Deus te abençoe, até a próxima.